dia 20 de janeiro de 1996, um fato inusitado mudaria a rotina de Varginha. Essa semana, a suposta aparição de um ser extraterrestre na cidade completa 20 anos. E é a partir de hoje que o jornalismo da TV Alterosa faz uma viagem pelos acontecimentos que ajudam a montar esse quebra-cabeça, mesmo que faltando algumas peças. Essa é a história do ET de Varginha. Logo que o calendário virou para o dia 20 de janeiro, 1996 passava a ser um marco na história da ufologia mundial. Naquela data, o primeiro acontecimento de que se tem relato foi a 1h da manhã. A 10 quilômetros de Varginha, um casal de agricultores acordou assustado com o barulho dos animais agitados. Nós estamos a poucos metros da fazenda onde o casal de trabalhadores rurais teria avistado um objeto cinza do tamanho de um micro-ônibus que teria sobrevoado a área por cerca de 40 minutos. E as testemunhas já não moram aqui há cerca de 10 anos. Em entrevista ao programa Aviação Cipó em 2004, seu Eurico contou o que ele e a mulher presenciaram naquela madrugada. Aí ela olhou e viu o objeto passando aqui, rapaz. Aí ela me chamou. Eurico, vem, o que é isso? Aí eu vim. Mas ele estava passando a que altura, mais ou menos? Ah, tinha uma altura de uns 5 metros, mais ou menos. Baixinho? Baixinho. Tava pertinho, então. E te deu ideia de ser o que aquilo na hora? Quando você viu aquele... Na hora eu falei pra mulher assim, o que é isso aí? É um submarino? E tava flutuando aqui, ó. Poucas horas depois, às 9 da manhã, crianças que brincavam no bairro Jardim Andere, na zona sul de Varginha, teriam visto uma figura estranha dentro de uma construção. De acordo com um relato, o ser se parecia com uma pessoa e um animal ao mesmo tempo. Os bombeiros foram acionados e, segundo testemunhas, teriam capturado a criatura com uma rede e a levado para a Escola de Sargentos das Armas do Exército, a ESA de Três Corações. Horas depois e a notícia já corria a cidade. Porém, mais uma aparição ainda estava por vir. Por volta de 13h30 da tarde, duas irmãs e uma amiga voltavam para casa quando resolveram pegar um atalho por uma trilha nesse matagal. O que elas não imaginavam é que a partir dali seriam conhecidas mundialmente. Anos depois, o local está cercado com concreto e tijolos. Mas ali dentro, perto de um muro, as adolescentes e a amiga de 22 anos encontraram uma criatura que não conseguiram identificar. Assustadas, elas fugiram correndo. Estava agachado, tinha perna e braço, assim, só isso, mas tinha chifres, os olhos grandes, arregalados vermelho, sabe, careca. Então, na hora que eu vi aquilo, eu saí correndo. Mas eu tenho certeza que não é gente vestida. Eu vi uma criatura baixada, com a pele marrom brilhante, os olhos vermelhos e 3 chifres na cabeça. O suposto ET teria sido capturado ainda naquela noite por 2 policiais que o levariam para o hospital regional da cidade. A movimentação de militares da PM, dos bombeiros e do Exército no bairro Jardim Andere assustou os moradores e aguçou a imaginação. Aquele dia foi o dia mais feio que teve, nunca mais repetiu. Foi muito escuro, com aquela escuridão, uma coisa que era noite. Uma chuva que não passava. Mais um pouquinho, tipo, comecinho da madrugada, começou a descer carro de polícia e carro de exército. Aí a gente teve a noção de que realmente alguma coisa grave tinha acontecido, que não era só algum acidente por causa da chuva. Um dos policiais militares que teria capturado o ET morreu dias depois de uma infecção generalizada. Uma morte misteriosa que será assunto de nossas próximas reportagens. A partir daquele janeiro de 96, então, o ET de Varginha se tornou um fato, ainda que não comprovado oficialmente pelo governo. Real, verdadeiro, não existe a menor probabilidade de fraude. As meninas o que viram é fato. Tudo, a pesquisa feita para levantar
para saber detalhes do caso, tudo leva à veracidade. E em nenhum determinado ponto pode-se dizer que foi fraude. Esse era o assunto nas ruas da cidade e os relatos de novos avistamentos continuavam a aparecer. Eu vi ao meu lado uma estrutura imensa, eu vi uma nave. Ele tem mais ou menos 1,90 m, 1,85 m. E clareava só dele para baixo e não clareava dos lados. Meses depois, foi a vez do Zoológico de Varginha se tornar mais uma peça deste quebra-cabeça. Animais foram encontrados mortos por aqui e, segundo o veterinário responsável da época, ele não encontrou nenhuma causa lógica nas necrópsias. E não parou por aí. Dona Terezinha Galo morreu em 23 de novembro de 2011, aos 80 anos. Em abril de 1996, ela participava de uma festa de aniversário com poucos convidados em uma área de eventos do Zoológico de Varginha. E quando saiu para fumar, o susto. Uma criatura estranha estava na mureta, bem próximo dela. Em entrevista ao jornalismo da TV Alterosa em 2006, Dona Terezinha contou os detalhes daquele encontro. Ele tinha a boca rasgada, grande, o olho saltado, muito vermelho, igual farol de carro, e ele era marrom, bem escuro, brilhava demais, como se tivesse passado óleo. E ele ficou me olhando, e eu olhando nele, mas ele não me passou nenhuma mensagem. Anos se passaram e muita gente criou coragem para ir à frente das câmeras e relatar o que viu no dia em que o ET teria aparecido em Varginha. Pessoas que preferiram o silêncio durante todo esse tempo agora revelam novidades sobre o caso. Seu Lázaro vai completar 80 anos. Há 2 décadas, o aposentado estava logo atrás das jovens na trilha do bairro Jardim Andere. Por pouco, ele também não encontrou com a criatura. Eu atrás dela, elas correndo que lá embora, elas veio o trio delas descendo aqui e o meu virando para lá, ó. Eu separado dela pelo desvio e ela deve esbarrada com ele aqui. Ainda segundo seu Lázaro, as adolescentes e a amiga correram desesperadas gritando. Algo de estranho havia acontecido por ali. Se eu entendesse que era alguma coisa, eu podia ter seguido elas aqui para ver, mas nelas gritar e correr para ir embora, eu também vim para casa, cheguei em casa. Depois o povo fez o alarme, mas não foi eu que fiz o alarme, de nada. Seu Lázaro teve sorte. Se tivesse continuado a trilha com as jovens, teria se deparado com algo que ainda hoje assombra pessoas no mundo todo. Dias depois, ele foi para São Paulo e ficou sabendo que as supostas testemunhas haviam encontrado era um ser extraterrestre. Viu só o povo falar e gente de fora fala mais do que nós daqui. Na rua Benevenuto Braz Vieira, local onde o ET teria aparecido, muita coisa mudou. Casas foram erguidas, moradores morreram ou se mudaram. Mas novos vizinhos também chegaram. Esta professora mora há 5 anos nesta casa, bem ao lado do lote famoso, onde estaria o ET de Varginha. Para mim não faz muita diferença. Não sei se é porque eu nasci em Varginha, a gente se acostumou com a história do ET. A gente se lembra quando as pessoas vêm aqui e perguntam, ou quando falam sobre ET, a gente comenta que a gente mora ao lado, as pessoas perguntam se a gente escuta algum barulho, alguma coisa. Nada muito anormal, não. Alguns metros dali, pela janela, Dona Gilda acompanhou todas essas mudanças. A aposentada diz acreditar que algo de estranho aconteceu naquele dia, mas que o suposto aparecimento não fez muita diferença na vida dela. Não aconteceu nada, só ver o povo vindo gravar e comentário, só. Não fez diferença nenhuma. Após 2 décadas, um personagem importante dessa história ficou no anonimato. Ele é responsável pelas formas dadas na reprodução da imagem do ET de Varginha. Desenhos que ganharam esculturas hoje espalhadas pela cidade. Em 20 anos, ele viu o retrato falado ganhar o mundo e a mídia sem nem mesmo sequer receber um crédito.
Apenas um registro no livro do ufólogo Ubirajara. Vinícius Cunha já era repórter cinematográfico da TV Alterosa em 1996, quando foi chamado para dar traços à imagem que estava apenas na cabeça das 3 vargienses que teriam visto o extraterrestre. Esse assunto só voltou depois de 20 anos, né? Nós estamos aqui conversando. É a primeira vez que eu falo sobre isso, né? Dessa maneira. Mas a minha intenção na época era apenas colaborar com o meu amigo, um pesquisador, e só. Eu não tive a intenção de ganhar alguma coisa, notoriedade ou reconhecimento. Tanto é que, mesmo assim, a imprensa que usou os desenhos também nunca me acreditaram. Vinícius conheceu as jovens que teriam avistado a criatura. Segundo o repórter cinematográfico, elas estavam muito assustadas e em nenhum momento entraram em contradição sobre as características do suposto ET. Tanto é que foi até interessante, quando eu gravei com eu pedi para ela mostrar o tom de marrom. Ela mostrou na cozinha um tom, né? Era esse tom. Aí com a outra eu falei assim, era um marrom escuro. Ela falou assim, não, é um marrom claro. Então ficou diferente do que a outra havia dito. Aí eu pedi para ela mostrar, falei, então me mostra na cozinha. Ela mostrou o mesmo que a outra mostrou. Foi com base nestes rascunhos que ufólogos, jornalistas e artistas trabalharam e desenvolveram a imagem do ET de Varginha nos últimos 20 anos. Um orgulho para o profissional. A primeira descrição física detalhada deles partiu daqueles desenhos. Até então era especulação. Mas aí aquilo era uma coisa mais oficial, entendeu? Mais próximo à pesquisa. Então eu tenho orgulho de ter participado disso. Isso me orgulha, né? Me envaidece de certa maneira, mas assim, no sentido de poder ter colaborado com essa história. Acredita? Não, não teve nada. Acredito que aconteceu alguma coisa estranha. O que ao certo eu não sei também. Eu acredito, porque foi um dia muito feio e o lugar, né, ficou marcado. Porque ficou amarelado o chão lá. Eu particularmente acredito piamente que elas viram alguma coisa. Agora, dessa alguma coisa para ser o que aí tem uma distância, né, cabe à pesquisa, né? 20 anos depois e algumas perguntas continuam sem respostas. As polêmicas acerca do caso ET de Varginha você vê amanhã, aqui na TV Alterosa.